Oi, gente! Está começando mais um episódio do nosso podcast Pode Doutor, um podcast explicando seus direitos. Eu sou Tamires Batista, advogada, especialista em direito de família e venho nesses últimos anos atuando com mais ênfase em pensão alimentícia. Hoje vou trazer um tema para vocês que é de extrema importância diante do cenário que vivemos, uma vez que em razão da pandemia do coronavírus tem crescido muito o número de desemprego, redução de salário, empresas tendo que fechar as portas e tudo isso causa um impacto direto na pensão alimentícia, principalmente do alimentante, ou seja, aquele que tem o dever de pagar a pensão alimentícia. Então vou trazer aqui algumas das principais dúvidas que recebo sobre o tema. E a principal é: o desemprego causado pela pandemia do coronavírus justifica o não pagamento da pensão? E a resposta é não. O desemprego por si só não é justificativa para o não pagamento da pensão alimentícia. Outra pergunta que eu sempre recebo é: pode reduzir a pensão unilateralmente? E mais uma vez a resposta é não. Esse é um erro que muitas pessoas cometem por reduzirem a pensão unilateralmente ou ainda o famoso combinado de boca para diminuir a pensão. Mas entendam uma coisa: a partir do momento que o valor da pensão for fixado judicialmente, ou seja, houver um processo judicial que o juiz fixou um valor para o pai pagar de pensão alimentícia, somente uma nova decisão judicial poderá reduzir o valor que foi fixado anteriormente. E aqui vou deixar uma observação importante para vocês. Se caso a pensão for reduzida unilateralmente, sem que tenha um processo judicial e uma nova decisão que determinou a redução, ela poderá ser executada da mesma forma, ou seja, poderá ser cobrada da mesma forma, poderá sim cobrar a diferença que não foi paga. Vou dar um exemplo para vocês para que fique um pouquinho mais claro. Se a pensão foi fixada em R$500 e o alimentante, ou seja, aquele que tem o dever de pagar, pagou somente R$300 sem que houvesse qualquer decisão judicial que tenha determinado essa redução, poderá executar os R$200 que ficou faltando. Mas não se assuste, há solução para todas essas situações. Então fique comigo até o final desse áudio que eu vou te contar. Então, qual seria a solução para um pai que foi demitido, que teve as portas do seu comércio fechado ou ainda que teve uma drástica redução de seu salário? A primeira solução é tentar fazer um acordo com a genitora de seu filho, a fim de tentar reduzir o valor da pensão em razão da modificação da situação financeira. Esse acordo pode ser temporário, ou seja, ele pode durar por um X período até que a situação normalize, ou pode ser definitivo. Mas lembrando sempre que esse acordo deve ser feito através de um advogado e pedindo a homologação judicial, conforme expliquei anteriormente, e jamais somente de boca. Outra alternativa é a ação de revisão de alimentos. Essa ação tem como objetivo modificar a pensão que foi anteriormente fixada, seja para aumentar o valor ou seja para reduzir, que é o nosso caso aqui. Então é necessário buscar um advogado para que ingresse com a ação de revisão de alimentos, para que seja reduzido o valor da pensão em razão de ter ocorrido modificação na situação financeira do alimentante. Então essas são as alternativas que temos para buscar a redução do valor da pensão. Lembrando que nada justifica o não pagamento, mas podemos sim buscar soluções para reduzir a pensão durante esse período. Importante destacar que vivemos um período atípico, cheio de dúvidas, incertezas, portanto tudo isso vai depender da análise cuidadosa de cada caso, encontrando sempre a melhor solução e, acima de tudo, sempre priorizando que as necessidades dos filhos sejam supridas. É isso, eu espero que tenha conseguido esclarecer as dúvidas de vocês e fiquem de olho porque logo teremos mais podcasts esclarecendo as principais dúvidas do dia a dia. Até mais!